Saudações eremitas, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo, de volta ao nosso cenário tradicional. Pessoal, vamos adiantar aqui para não enrolar muito. Eu quero que esse seja um vídeo um pouco mais rápido aí dos que tem saído, né, no canal. Normalmente estão sendo vídeos mais demorados, mas vamos lá. Essa semana eu abri o box de perguntas lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, em algum lugar da tela aqui vai estar aparecendo. E nesse box de pergunta, um dos meus antigos alunos de mentoria fez uma pergunta muito interessante, que é uma pergunta muito recorrente. Vocês já devem ter ideia do que é pelo título do vídeo. Mas a pergunta foi: se tatuar o tetragramaton, né, se referindo às letras Yod He Vav He do hebraico, se teria algum problema para o magista, né? Se teria algum tipo de desequilíbrio energético causado por uma tatuagem de um nome divino. Se tem algum problema, né, para o praticante de magia cerimonial fazer tatuagens a respeito disso. E é uma dúvida, na verdade, muito recorrente, tanto para letras de nomes divinos em hebraico, quanto para sigilos ou selos de anjos e de daimons, e até mesmo pentáculos planetários, né, tatuados. Muita gente tem essa dúvida, se pode ou não tatuar, ou quais são aí os prós e contras, se tem algum tipo de problema que pode se desenvolver perante a isso. E sempre recebi essa pergunta, mas nunca tive nenhum tipo de embasamento teórico para explicar, né, para passar uma visão acerca disso, porque obviamente nos grimórios que a gente estuda não vai ter a respeito de tatuagens de símbolos mágicos, porque há 500 anos atrás, 1000 anos atrás não era uma coisa tão comum assim, hoje em dia já é mais comum. E aí eu tive a ideia, uma intuição, de fazer um contato com o Arcanjo Raniel. Arcanjo Raniel, para quem não sabe, ele é o arcanjo de Vênus, da esfera de Netzach, na Cabala, que corresponde a Vênus. Vênus é um planeta que rege as artes, e a tatuagem ela é uma expressão artística também, de certa forma. Então eu aproveitei que eu tinha um assunto para tratar com o Raniel, e tive um diálogo com ele a respeito disso, né, de tatuagens com embasamento mágico, nomes divinos em hebraico, selos de anjos ou daimons, ou até mesmo pentáculos. Hoje é o que eu quero tratar com vocês aqui nesse vídeo. Vale lembrar, não existe nenhum embasamento teórico de nenhum livro, de nenhum grimório a respeito desse tipo de coisa, né, de tatuar símbolos mágicos. Então o que eu vou falar aqui pra vocês é o meu entendimento, uma parte assim que eu já tinha na minha mente, na intuição, mas o arcanjo me corrigiu em algumas coisas, então eu quero compartilhar com vocês o conhecimento que me foi passado por uma entidade angelical. Vale lembrar, então, vai ter que rolar, vai ter que ter aqui um consenso de confiança. Claro, a gente não está aqui para pregar verdades absolutas, não estou aqui para ditar regra de nada, estou apenas aqui para educar, para compartilhar um conhecimento que me foi transmitido. Eu quero retransmitir esse conhecimento para vocês. Se fizer sentido, né, se for útil para você de alguma forma, você pode aplicar na sua realidade da forma que for mais conveniente para você. Sem enrolação, vamos lá falar a respeito então de tatuagens. Eu vou começar respondendo a pergunta que me foi direcionada lá no Instagram, que foi sobre o Yod He Vav He. Se tatuar o Yod He Vav He teria algum tipo de problema. Eu já conheci algumas pessoas que tinham o Yod He Vav He tatuado, e aparentemente, pelo que eu conheço dessas pessoas, não houve nenhum tipo de desequilíbrio energético por parte disso. Até porque cada uma das letras do Yod He Vav He simboliza um elemento, então ele já é um símbolo de equilíbrio. Porém a dúvida que eu tinha, e foi a dúvida que eu expressei para o arcanjo, foi: bom, é um nome divino, é um nome sagrado, dentro de um idioma sagrado. Colocar isso na nossa pele, né, nosso receptáculo de carne, que é profano, não seria uma profanação desse símbolo, não seria uma profanação desse nome? Era uma coisa que eu particularmente acreditava nisso. Eu achava que seria um tipo de profanação. E o arcanjo me corrigiu dizendo que não exatamente. O que me foi passado é o seguinte, pessoal: tudo depende da sua intenção. E faz sentido, porque na magia realmente tudo funciona através da vontade, através da intenção. Se você tatuar o Yod He Vav He por um sentido, por um significado mais estético da coisa, por vaidade, esse é o ponto, isso não vai ser bacana. Isso realmente não vai acrescentar positivamente no seu corpo de energia. Então tudo vai do significado que você dá para aquela imagem, para aquela figura que você está colocando no seu corpo. Então o significado, as formas de pensamento que você coloca, né, quando você olha para sua tatuagem, você pensa em alguma coisa, e o significado que vai determinar se aquilo vai ser bom ou ruim. Tatuar um nome sagrado dentro de um idioma sagrado apenas por estética seria considerado sim uma espécie de profanação, e isso pode atrair algumas energias negativas ou causar alguns desequilíbrios. Não entrei em muitos detalhes, né, na conversa acerca do que poderia acontecer de ruim. Mas se você tatuar um nome divino em hebraico como uma forma de expressar a sua devoção,
né, como tatuar como uma forma de gratidão, ou para deixar nítido para todas as pessoas ao seu redor que vão ver aquela tatuagem, principalmente se for num local visível, que você tem uma fé expressada, depositada sobre aquele símbolo especificamente. Então, para fins de devoção é tranquilo, é liberado, pelo que eu entendi, isso não causa nenhum tipo de desequilíbrio energético e não é de certa forma desrespeitoso. Desrespeitoso é se você faz por vaidade, desrespeitoso é se você faz por pura estética, por puro modismo. Mas se no seu coração a tatuagem de um nome divino em hebraico, seja ele qual for, tem uma carga emocional muito forte de devoção ou de conexão com aquela egrégora, isso não provoca nenhum tipo de dano, isso não causa nenhum tipo de desequilíbrio, certo? Na sua espiritualidade. Então, aqueles que têm desejo de tatuar, podem ficar à vontade, se claro, novamente, se não for por nenhum tipo de modismo, ou se não for por questões vaidosas ou estéticas, certo? Se for uma maneira de você expressar a sua fé, né, cada um expressa a sua fé da forma que lhe for mais conveniente. Agora falando a respeito de selos de anjos ou selos de daimons, e que também se aplica para pentáculos planetários, que também era uma dúvida que eu particularmente tinha bastante, e quis aproveitar a deixa para me inteirar um pouco mais a respeito e também para compartilhar isso aqui com vocês. Todo símbolo, segundo o que Raniel me passou, ele pode ser ativado e desativado. Quem estuda magia talismânica pentacular, quem é membro da minha escola já sabe disso, que normalmente os pentáculos eles têm processo de fabricação, de consagração e ativação. Mesma coisa para selos de anjos ou de daimons, né? Você fabrica e depois você ativa dentro da ritualística. E da mesma forma como todos esses símbolos podem ser ativados, eles também podem ser desativados pelas entidades que regem eles. Então, por exemplo, se você tem um selo do arcanjo Micael, você ativa ele dentro, né, de uma conexão, dentro de uma ritualística com ele. Mas você também pode colocar esse selo de volta no altar e pedir para que o arcanjo Micael desative esse selo. Caso, por exemplo, você queira se desfazer e fazer um novo selo, você pede para o arcanjo desativar esse selo. A mesma coisa funciona para pentáculos. Pentáculos são consagrados e ativados pelas inteligências planetárias. Então você ativa, mas você também pode pedir para que uma inteligência desative o pentáculo, para que, sei lá, eventualmente, ou você, por exemplo, como eu citei anteriormente, você refaça, você se desfaça daquele pentáculo para fazer um novo em outro material, ou fazer um novo, enfim, da maneira mais bem feita, caso você tenha errado alguma coisa ou simplesmente não gostou do resultado final. Bem como você também pode desativar o pentáculo para reprogramar ele para um outro fim, né? Vamos supor que você programou o pentáculo, ativou ele para fornecer a virtude para você. Você pode desativar e depois reativar pedindo para que essas virtudes sejam direcionadas para outra pessoa, para uma terceira pessoa. Então todo tipo de símbolo, todo tipo de selo ele pode ser ativo e desativado, beleza? Compreendendo isso, né, eu quis dar esse contexto aqui para vocês, a gente volta na questão de tatuar selos de anjos ou selos de daimons. Né? Muita gente tem essa dúvida daí, principalmente dos selos de daimons, né? Porque a gente vê que muitas pessoas tatuam selos de daimons como uma maneira de expressar uma gratidão, né, pelo espírito, ou de estreitar o laço com o espírito, né, deixar a energia do daimon mais próxima de si. Mesma coisa funciona para anjos, embora não seja tão comum as tatuagens de selos de anjos ou de arcanjos, conheço algumas pessoas que têm. Sobre isso, vamos direto ao ponto aqui para dizer se faz bem ou se faz mal. Novamente, é uma questão de intenção. Tatuar um selo de daimon, um selo de anjo apenas para um fim estético, se você não quiser colocar nenhum tipo de energia ali dentro, não vai fazer efeito nenhum, vai ser apenas mais uma imagem. Se você quiser que a sua tatuagem, seja de selo de daimon ou selo de anjo, ela tenha um poder mágico, ela exerça influência no seu corpo de energia, pelo que me foi passado, devem ser consagrados e purificados absolutamente todos os materiais que vão ser utilizados nessa tatuagem. Então se você quer tatuar selo de anjo, selo de daimon, ou tatuar um pentáculo, para que ele forneça a ti algum tipo de virtude, ele precisa, assim como o pentáculo que você vai lá e desenha no papel, ele precisa ter os materiais devidamente consagrados segundo a arte cerimonial. Então a tinta, deve ser principalmente a tinta, né? Ela deve ser consagrada, exorcizada, as agulhas, todo o material ali que normalmente é utilizado na tatuagem, ele vai precisar ser consagrado e purificado devidamente, para que aquela tinta consagrada que vai ficar na sua pele, ela consiga receber energia, certo? Seja do daimon, do anjo, da inteligência planetária, para ser ativada. Então você, ao invés de usar, por exemplo, papel, vamos supor que você quer fazer um pentáculo. Vamos colocar um exemplo aqui mais claro, um pentáculo de proteção de Marte.
E aí você tem a opção, ou você faz no papel, esse pantáculo de proteção, cujo a superfície, o receptáculo de energia vai ser o papel, ou vai ser o metal, dá para gravar pantáculo em metal, é até mais apropriado fazer no metal, mas também o seu corpo ele pode servir como um receptáculo de energia, desde que aquelas tintas que foram usadas para gravar o símbolo na sua pele sejam devidamente consagradas, porque se a tinta não for consagrada, não vai reter energia planetária ali. Então isso é o que eu tenho que deixar bem claro aqui para que vocês entendam que não é uma simples tatuagem, tem que ter uma preparação dos materiais, da mesma forma como a gente faz a preparação dos materiais para fazer um pantáculo em papel, papiro, couro ou metal. Então você vai lá, por exemplo, e tatua, supor nas suas costas lá, um pantáculo de Marte, cujo objetivo vai ser trazer proteção. Então você vai servir, o seu corpo vai servir como receptáculo de energia planetária de Marte para te fornecer aquela proteção. Então você vai ter que fazer uma ritualística com a inteligência planetária de Marte para que ela possa ativar esse símbolo em você, para que daí ele de fato comece a exercer algum tipo de influência em você. Depois de um tempo, você precisa, eu já vou falar sobre o porquê que é interessante você desativar depois. Depois de um tempo você precisa desativar esse símbolo, porque nunca é bom ter a energia planetária por muito tempo, né, você servir como receptáculo por muito tempo. Isso causa sim alguns desequilíbrios, já chego lá. Então depois basta que você depois de alguns tempos, umas semanas, alguns meses, retorne a fazer uma ritualística com a inteligência planetária e peça para que ela desative. E a partir do momento em que ela desativar, a tatuagem ela perde a energia dela. Ela apenas fica como um símbolo gravado na sua pele, mas que não tem energia ali alimentando ou exercendo alguma virtude dentro de você, beleza? Por que que é necessário, por que que é interessante a desativação? Não é interessante você manter perpetuamente e fazer várias ativações uma seguida da outra por uma questão de desbalanceamento de energia, pessoal. Imagina você ficar com, sei lá, né, como eu disse o exemplo, um pantáculo planetário de Marte tatuado na sua pele até o final da sua vida e você está sempre reativando ele naquela vontade ou naquela intenção de ser eternamente, abre aspas, né, protegido, mas o que você vai estar fazendo é deixando o seu corpo de energia muito atrelado à energia de Marte. Então tudo aquilo que é demais provoca desequilíbrios. A mesma coisa serve para selos de Daimon. Se você tem o selo do Daimon lá tatuado, para ativar ele, para que a energia do Daimon fique mais próximo de você, beleza, vai funcionar por algum tempo, mas depois, se você deixar ele ativo por muito tempo, meses, anos, isso vai começar a causar desequilíbrios nas suas energias, vai deixar a sua energia densa, visto que a energia dos Daimons é densa também. O problema é que, a depender do Daimon, a depender do espírito com quem você está trabalhando, ele pode não obedecer o seu comando de desativação. Então você vai lá, tatua, ativa, ele vai ativar, é tranquilo. Mas e se você quiser desativar? Então você vai ter que fazer uma nova ritualística, pedir para que o espírito desative aquele símbolo. E como vocês sabem, a depender do espírito, a depender do Daimon da Goethe, ele pode ter um comportamento um pouco mais rebelde e ele pode simplesmente não desativar. Você vai ter que ter todo o trabalho de autoridade espiritual sobre aquela entidade para convencer ou para impelir ela a desativar aquele símbolo. Porque se ela não desativar, essa energia vai ficar atrelada no seu corpo de energia e vai dar muito trabalho para limpar e reorganizar os seus eixos energéticos depois. Mas normalmente quem faz isso de tatuar, né, selo de Daimons, são pessoas que já têm um trabalho já com o espírito já de longa data, são pessoas que já se dão bem com o espírito, então pode ser que seja mais simples na prática, mas corre o risco. Diferente do anjo, diferente da inteligência, se você chegar para eles e pedir, ó, desativa por favor a energia, eles vão desativar. Porque eles têm essa energia mais benevolente e não tem por que não desativar. Se eles sabem que vai fazer mal para você, mesmo que seja, né, percebam, mesmo que seja uma energia angelical, uma energia planetária, tudo aquilo que é demais, né, que está atrelado a uma esfera, acaba daí desequilibrando as outras esferas, os outros elementos do seu corpo de energia. Então tudo é uma questão de equilíbrio sempre, seja para a parte angelical, seja para a parte dos Daimons também. Outra coisa que eu conversei com o Raniel é que vai muito, principalmente quando a gente está falando de energias planetárias ou angelicais, vai muito da sua relação com a esfera. A mesma coisa a gente pode aplicar para as questões das tatuas dos Daimons. Vai muito da sua relação com a esfera, por quê? Caso você
Não é nem questão de tatuagem, pessoal. Só o fato de você trabalhar muito com uma esfera planetária, volto no exemplo de Marte, você fazer toda semana, toda terça-feira fazer rituais de Marte, a longo prazo isso vai desequilibrar a sua energia. A sua energia, pessoal, ela vai ficar vibrando muito Marte e vai ficar em carência de outros planetas. Então, quando você tem uma energia em excesso, você acaba desequilibrando. Então, a pessoa que trabalha muito com Marte, só com Marte, não contrabalanceia com outros trabalhos planetários, acaba se tornando uma pessoa mais com a sua essência voltada mais para a guerra, uma pessoa que vai ficar o tempo todo se irritando muito facilmente, ou vai ter problemas com estresse, com agressividade, com impulsividade. Então, tudo aquilo que é em excesso, volta a falar, vai prejudicar. Por isso que é importante você sempre manter aí um balanço, sempre manter um equilíbrio das práticas, mesmo que sejam sefiróticas, mesmo que sejam angelicais e planetárias, tem que ter o equilíbrio. Eu, por exemplo, eu começo a sentir, aí vai um trabalho muito de autoconhecimento sempre. Eu, por exemplo, quando eu trabalho muito com Marte, eu consigo sentir que a minha energia, que a minha personalidade, que o meu humor, ele fica alternado, ele fica diferente daquilo que é o meu padrão. Então eu fico um pouco mais puto da vida por qualquer coisa, fico mais irritadiço, fico mais impulsivo, e aí eu já começo a analisar minhas ações, começo a analisar meus pensamentos, meu comportamento e percebo, bom, minha energia de Marte está muito em alta, eu preciso balancear isso. Como é que eu balanceio? Com a esfera contrária, né? Contrária não, mas com a esfera equivalente do lado oposto, que seria a esfera de Hesed, Júpiter, né? Que seria a esfera da misericórdia. Então, a severidade se equilibra com a misericórdia. Então, dessa forma, a gente consegue manter. O problema é você identificar isso. Muitas pessoas vão estar sobre o efeito de um desequilíbrio energético, elemental, o que quer que for, e a maioria não sabe identificar isso, vai acabar achando que é uma coisa normal. Então vai muito do autoconhecimento. Aqueles que já trabalham há algum tempo, por exemplo, eu tenho muita experiência de trabalho com a esfera de Marte. Então eu já tenho, sabe, um elo, já tenho um costume de lidar, um costume de estar em comunhão com essa esfera, e eu sei exatamente os efeitos que a energia dessa esfera causa em mim. Seja dentro do equilíbrio, seja no excesso também. Então se eu resolver tatuar, por exemplo, um pantáculo ou selo de Camael no meu corpo e pedir para que ele ativar, eu sei que vai funcionar, mas eu sei que em determinado ponto isso vai começar a desequilibrar. Eu vou começar a ficar muito com a energia de Marte, né? Isso vai começar a prejudicar os outros eixos energéticos. Mas como eu já tenho uma boa relação com a esfera de Marte, eu sei o que me causa, eu sei o que não me causa. Então eu vou conseguir facilmente identificar qual que é o momento exato de eu desativar aquele pantáculo. Quando eu ver que eu estou excedendo os limites, aí eu vou parar e vou pensar, não, acho que está demais. Agora eu vou lá e vou pedir para que Camael, Grafiel, né, que são arcanjos da inteligência de Marte, desativem esse pantáculo, né, desativem essa tatuagem que está feita em mim, dentro desse exemplo. E aí eu fico alguns meses ali, algumas semanas sem, para futuramente, caso haja necessidade, volte a ativar, ok? Então vai muito da sua relação com a esfera, vai muito da sua relação com o anjo, vai muito da sua relação com o Daimon, para você saber qual que é o limite, né? Quando você tem que ativar e quando você tem que desativar esse símbolo que vai ficar ali exercendo uma virtude mágica no seu corpo de energia através de uma tatuagem, certo? Pessoal, então é isso, acredito que eu já tenha pontuado aqui as coisas que me foram passado, acredito que isso já tenha aí dado um certo embasamento, né, para que vocês pensem, para que vocês reflitam a respeito e decidam se vão fazer ou não selo de anjo, selo de Daimon, o pantáculo em vocês, mas vale lembrar, tudo precisa ser consagrado, o que é difícil, convenhamos, é muito difícil você ter um tatuador que vai permitir que você pegue as tintas, pegue as agulhas e faça o exorcismo de tudo aquilo. Você pode dar sorte de, às vezes, um artista tatuador ser um amigo seu e que entende de espiritualidade, que não vai julgar a prática, você vai poder conversar e explicar os motivos do qual você está fazendo a preparação daqueles itens, mas é um evento um pouco mais raro. Convenhamos que na grande maioria das situações vai ficar meio impossível, então o jeito, por hora, até que surja oportunidade, caso você queira, é continuar fazendo seus pantáculos, seus selos, através das superfícies padrões, né, como o pergaminho, como o papiro ou os metais. É isso, pessoal, não me esqueçam de seguir lá no Instagram, você pode ficar à vontade para semanalmente estar mandando as perguntas, né, as suas dúvidas por lá. E se inscreve aqui no canal, caso você não seja inscrito ainda, deixa um like. Galera, obrigado por assistirem, bons estudos a todos, até o próximo vídeo.